Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 4 de março, agora na Espanha, meio-dia e 43. No Brasil, 8h43 da manhã. Gente, eu tô no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. A BTC tá promovendo uma figura triangular bizarra. Nos últimos 3 candles aqui no 4 horas, a BTC praticamente não se mexe. Isso aqui é o verdadeiro silêncio que vai preceder um grande esporro. Se eu tô no 4 horas, cada candle desse aqui, ó, os últimos 3 candles, praticamente não possuem pavios e estão ostentando corpos reais muito tímidos. Se eu pular aqui para os 5 minutos, a bizarrice fica mais clara ainda. Aquela reguinha que eu já tinha pontuado na última análise, na verdade ela diminuiu de amplitude. Agora eu vou desenhar outra. Ela já estava com uma amplitude ínfima. Agora a reguinha que está se desdobrando agora tem uma amplitude menor ainda. Isso aqui sim vai anteceder um amplo movimento, muito provavelmente impulsivo. A BTC, quando promove esse tipo de movimentação, sem nenhuma amplitude de volatilidade, em termos de volatilidade, é porque vem um amplo movimento por aí. No nosso gráfico diário, ancorado só na média móvel de 200 períodos, a gente claramente percebe que a gente está desenhando aqui uma cunha triangular. A gente está no diário perdendo também amplitude movimentacional. Aquele fundo do dia 3 de março ontem ficou para trás. O fundo de ontem ficou em 21.971. O fundo dessa madrugada até agora ficou em 22.269 e é bem provável que os fundos sigam desenhando aqui uma sequência ascendente, os topos descendentes, para configurar com mais clareza essa figura triangular. Agora eu vou pular para o diário ancorado na nuvem de Shimoku e no canal de Keltner. Deixa eu despoluir aqui para a gente ver com mais clareza. Vocês vejam que isso aqui estava parecendo que poderia criar aqui uma bandeira de alta, né? Com um mastro e uma subcanaleta virtual de baixa, mas o mais factível é que isso aqui evolua para sim uma figura triangular. Agora eu vou despoluir de novo aqui para a gente visualizar melhor o nosso triângulo. Aqui está evoluindo nitidamente para uma figura triangular. Se a gente não incursionar para dentro da nuvem, isso aqui provavelmente vai ser uma onda 2 triangularizada que deve explodir para o target lá da nossa onda 3, que está em 30 mil dólares. No intraday, como eu avisei, como eu reportei, tá um reloginho. Desde ontem eu reportei esse padrão. Hoje está se confirmando. Ontem todos os sinais na sala de sinais fecharam no lucro. Hoje todos os sinais no copy trading e na sala também, no copy trading já fecharam. Na sala eu estou encontrando um ponto seguro para ofertar. Ontem foi lucro no bolso dos assinantes. Hoje não vai ser diferente, porque a BTC tá um reloginho suíço na seara fática. A Bitfinex, e que também é sócia do Dólar Tether, teriam falsificado documentos para acessar serviços bancários. Uma reportagem muito extensa aqui na Bitcoins. Esperamos sinceramente que isso aqui não evolua para um novo escândalo no estilo Silvergate, que pode eventualmente abalar as estruturas do mundo cripto. O fato é que essas supostas fraudes teriam sido cometidas lá no começo do lançamento do Dólar Tether, mas enfim. E a Índia explora funcionalidades offline da sua CBDC, que está em fase de testes também para ultimar transações internacionais e eventualmente até servir como um sistema de garantias para importações e exportações. Vamos ver como vai se desdobrar o CBDC da Rúpia Digital, e senadores norte-americanos questionam a estrutura opaca corporativa da Binance e envia carta aos seus diretores. Na verdade, existe claramente uma perseguição dos reguladores e dos órgãos estatais norte-americanos como um todo a Binance, que já teve até a emissão da sua stablecoin nativa, BUSD, interrompida por conta dessa investigação que a SEC, a CVM norte-americana, está ultimando contra a Paxos, já que é ela que emite a BUSD em parceria com a Binance. A Binance, na verdade, é a bola da vez, por assim dizer,
está sofrendo essa avalanche de investida de reguladores e agora até de senadores norte-americanos, alguns deles claramente anti-cripto, mas em algum momento o mundo cripto ia ter que passar por esse ponto de inflexão. É muito bom que isso esteja acontecendo agora, porque vai sedimentar e pavimentar um novo estágio regulamentar forte para o mundo cripto, e com isso os institucionais vão voltar com mais força. E na seara geopolítica, a Rússia reduz de forma brutal a dependência do dólar norte-americano, baseando a sua economia no yuan chinês. A Rússia tem encontrado na China um poderoso parceiro comercial. A Rússia vai encontrando na China paulatinamente a sua maior âncora comercial e econômica, por assim dizer. A China vai se transformar em pouco tempo no maior parceiro comercial da Rússia, já é o maior importador de petróleo e gás. Enfim, essa guerra do Putin e a reação tresloucada do Ocidente pode eventualmente se transformar num tiro que vai sair pela culatra do Ocidente, porque a Arábia Saudita, Índia e Turquia estão meio que alinhadas a essa política, essa nova geopolítica financeira internacional de basear a economia no yuan, já que a própria Arábia Saudita agora pondera vender gás natural e petróleo não contra dólar norte-americano, mas contra yuan também. Isso está fortalecendo a China e é por isso que a China tem essa posição meio que em cima do muro em relação à guerra do Putin, porque está fortalecendo sim o yuan. E a Rússia está contornando todas as sanções impostas pelo Ocidente para garantir o fornecimento de semicondutores através de importações de semicondutores de Turquia e Emirados Árabes Unidos. Lembrando, gente, que esses dois países, Turquia e Emirados Árabes Unidos, não podem sofrer uma pressão muito grande dos Estados Unidos, porque se a corda arrebentar nessa relação Estados Unidos e Turquia e Estados Unidos e Emirados Árabes, os Estados Unidos vão ficar numa situação muito complicada. Os Emirados Árabes Unidos, que são disparado o maior produtor de petróleo do mundo, podem colapsar a economia norte-americana rapidamente, pressionando a inflação e explodindo aquela sensível aquela sensível relação entre o dólar e o petróleo, que já não está boa, já que os próprios Emirados Árabes Unidos percebem que abrir a possibilidade de exportação de petróleo contra yuan é uma maneira de equilibrar as forças geopolíticas, e a Turquia é o fiel da balança da OTAN, já que a Turquia integra a Aliança Ocidental e, ao mesmo tempo, é vizinha da Rússia. Ou seja, a Turquia é o farol mais iluminado da OTAN no extremo leste europeu. Ou seja, se a corda arrebenta com relação a esses dois países, com certeza os Estados Unidos vão sair enfraquecidos, porque, com certeza, Rússia e China vão receber Turquia e Emirados Árabes como filhos pródigos ultra protegidos, por assim dizer. Mas é a nova geopolítica internacional que está se desdobrando. E a China vai aumentar o seu orçamento de defesa para algo acima de 300 bilhões de dólares ao ano. A China afirmou agora, através do seu representante Wang Chao, porta-voz da sessão legislativa anual do Congresso Nacional do Povo, que a China deve aumentar o seu orçamento militar anual diante dos desafios geopolíticos internacionais que estão se desdobrando. O mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC está claramente acumulando numa cunha triangular. No gráfico de 4 horas, ele tá bizarro. Os 3 últimos candles aqui no 4 horas simplesmente não tem pavios nem corpos reais. Nos 5 minutos, a gente percebe o tamanho da encrenca que vem por aí. Isso aqui é o padrão que antecede uma mega explosão, possivelmente ascendente, para a gente estressar lá a VWAP semanal, que ficou em 23.350. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.